Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 9 e o nosso tema é Conhecendo a Armadura de Deus. É claro, irmãos, nessa lição nós vamos ver a armadura que era nos tempos dos romanos, né? Paulo vai descrever aquilo que ele via nos romanos, quando a guarda pretoriana o estava escoltando ou guardando ou vigiando a ele. Então ele descreve aquilo que ele estava vendo. Claro, hoje, nos nossos dias, não se usa esse tipo de armadura. Esse tipo de armadura se usava até no tempo medieval. Só que hoje não se usa mais esse tipo de armadura para a guerra. Hoje as guerras são travadas de outras formas. Até mesmo a guerra que se travou na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, hoje a guerra até ficou diferente, o tipo de roupa que os soldados usam. Mas nós vamos nos remeter à época de Jesus para saber exatamente o que Paulo queria dizer. Então aqui no nosso texto áureo, que está em Efésios 6:13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, ou seja, se ficar preparado para uma batalha. Nós estamos estudando acerca da batalha espiritual, se preparar para uma batalha. E aqui, depois de tudo que acontecer, de tudo que você tiver preparado e adornado da batalha, fica firme no quê? No propósito dessa batalha. Qual que é o propósito? É vencer as astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Então aqui, nós vamos ver que vai falar também de resistir acerca do inimigo, né? Depois que você estiver tudo preparado, você tem que resistir. Nós temos que resistir ao inimigo. Claro, a gente não vai vestir uma armadura dessa, não vai até algum lugar e comprar esse tipo de armadura. Irmãos, aqui são questões espirituais. Os irmãos sabem, não preciso ficar falando porque os irmãos entendem que aqui é uma questão espiritual. E a nossa verdade prática. A metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura de Deus. Cingidos é o quê? Vestidos, né? Vestidos com o quê? Com a armadura de Deus. A armadura espiritual. Ter a nossa mente, o nosso coração ligado com as coisas espirituais. Então é isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja dos Efésios, vai descrever a nós. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Efésios 6, do 13 ao 20, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, que foi o nosso texto áureo. O 14, estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Então o apóstolo Paulo, ele vai descrevendo a armadura e vai descrevendo para que no caso serve para nós esse tipo de equipamento da armadura, né? E colocando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então ele vai falando acerca dos elementos da armadura e trazendo para nós no mundo espiritual. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Falando da armadura, trazendo uma menção acerca da questão espiritual e dizendo para nós para que serve, né? No caso aqui, o escudo serve para a nossa fé, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, não é vestir a armadura, né? Agora eu orei, agora eu estou cheio do Espírito Santo, agora eu não preciso fazer mais nada. Não é isso, né? Aqui está falando orando em todo o tempo, orando agora pelas outras pessoas. Agora que nós guerreamos, que estamos vencendo as nossas guerras, né? As nossas guerras internas, agora a gente vai começar a guerrear o quê? As guerras dos outros. Né? O apóstolo Paulo aqui ele vai dizendo que orar por outras pessoas, com súplicas, né? Com orações, verdadeiramente sentindo a dor da outra pessoa, sentindo a necessidade da outra pessoa. Isso se chama também compaixão. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. O apóstolo Paulo coloca aqui também como humilde. Né? Ele coloca como humilde não, ele coloca como dependente das orações dos irmãos. Olha, vocês se revistam da armadura, ficam cheios do Espírito Santo, ore por outras pessoas, mas também não se esqueça de orar por mim também. Porque eu também careço das vossas orações, eu travo as guerras, eu estou no campo de batalha também, assim como vocês estão. E o versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. E aqui ele vai dizer o quê?
continuar falando, né? Ore por mim para que eu continue falando, porque colocado muitas cadeias no sentido de restringir aquilo que o apóstolo Paulo falava, como o apóstolo Paulo falava e os lugares que o apóstolo Paulo falava, mencionava o evangelho. A nossa introdução. A presente lição é a continuação da anterior. Lá vimos que existe uma batalha espiritual invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. Aqui vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. Essa ilustração é um recurso didático importante porque facilita a compreensão do cristão para o bom combate. Hoje não, né? Mas pode ser hoje. O que um soldado ele usa, né, para enfrentar uma guerra? Sabe, ele vai usar um colete, ele vai usar um capacete, ele vai ter um armamento e munição para poder atacar o inimigo, né? E também vai ter alguma coisa de repente para entrar na selva. Vai usar uma roupa camuflagem. Se for no deserto é um tipo de roupa, como a gente vê até o exército americano lá no Afeganistão ou até no Iraque. O tipo de roupa que eles usavam não é a mesma que se usa numa floresta, não é a mesma que se usa se for para trabalhar uma batalha no gelo, né? Então usa uma camuflagem também. Então hoje seriam as roupas de um exército ou roupas de um combatente para poder travar uma guerra, né? E aí a gente pode ver, meus irmãos, que no caso de uma guerra hoje, né, não dá para ter mais ou menos uma ideia como a gente pode trazer os elementos de uma guerra de hoje, os elementos de uma roupa de hoje, de um homem para nossos dias. Porque hoje a guerra pode também se tornar uma guerra química, né? Porque a Primeira Guerra Mundial foi um tipo de guerra, onde eles ficavam mais nas trincheiras. A Segunda Guerra Mundial já foi outro tipo de guerra mais evoluída, né? E quando houve a Guerra Fria, né, foi a guerra que mais durou, 45 anos, uma guerra silenciosa, porém uma guerra perigosa, nós vemos que, porque depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, aí começou a se travar a Guerra Fria, né? O Ocidente contra a União Soviética, o mundo todo ali, Estados Unidos contra a Rússia, melhor dizendo, porque quando a gente fala União Soviética, não é somente a Rússia, são todos os países ali que fazem fronteira com a Rússia. Mas nós vemos que quando se trava uma guerra, o soldado, é bom a gente entender isso, já que a gente não pode trazer exatamente, o que significa a metralhadora? O que significa uma faca empunhada no cinto do combatente? Mais o suprimento, porque as guerras de antigamente eram umas guerras que duravam menos, né? A gente vê a questão da guerra entre Israel e os filisteus, que ficaram 40 dias lá, o gigante falando, né? Ali foi uma questão foi uma questão fora do contexto, né? Porque quando eles ficavam ali falando ali, ficava um do lado ali esperando. Mas normalmente as guerras se travavam muito rápido. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, a Segunda durou também uns 5 anos, né? De guerra mesmo, durou 5 anos. Já que em 1939 ali, quando Hitler invadiu a Polônia, começou a fazer, mas não havia muita resistência, né? Mas a guerra se travou como Segunda Guerra Mundial, mais ou menos no 41, 42, quando os Estados Unidos foram bombardeados pelos japoneses em Pearl Harbor. Porém, nessa questão histórica aqui, nós vemos que um soldado eles tem que estar preparado para a guerra. Você acha que se pegava ali os soldados na rua, vai para a guerra agora? Não, irmãos, não era assim não. Ele se alistou hoje e amanhã ele está na guerra? Não, irmãos, também não é assim. Existia uma preparação, o soldado era preparado, ele era para determinado lugar que ele fosse, porque quando houve, falando da Segunda Guerra Mundial, que é mais conhecida, não pensa que eles lutaram somente na Europa, se desbarcaram nas praias da França ali, quando houve aquela resistência e houve aquela guerra. Não foi só isso não, eles tiveram que lutar também nas florestas, nas matas fechadas, ali do Pacífico, irmãos. Ali também foi uma guerra foi mais difícil a guerra ali do que aonde era na França. Por quê? Porque ali existiam várias questões, existiam animais peçonhentos, existia a malária, várias ilhas ali do Pacífico, que eram pontos estratégicos que foram tomados à força, tanto pelos japoneses, depois pelos americanos que lutaram contra os japoneses naquelas ilhas. Era o quê? Era uma questão estratégica. Então o que eu quero dizer é o seguinte: por cada terreno que eles fossem lutar,
por cada coisa que eles fossem fazer. Se fosse um piloto de avião, era um tipo de treinamento. Se fosse um paraquedista, era um tipo de treinamento. Se fosse para ficar no navio, na marinha, era um tipo de... Por isso a gente vê, a marinha tem um tipo de treinamento, o exército tem um tipo de treinamento e a aeronáutica tem um tipo de treinamento. Claro, são a mesma coisa, tem que lutar pelo país, algumas coisas são iguais, porém se difere na especialização. Então aqui, nós vamos ver hoje, se a gente fosse ver hoje, a preparação para entrar numa guerra. Não é somente vestir a armadura e entrar numa guerra. Ou há uma preparação para entrar nessa guerra. Nenhum soldado ele entra numa guerra, nenhum guerreiro ele entra numa guerra despreparado. Há uma preparação. Ele precisa saber para que serve a armadura, para que serve a espada, para que serve o escudo, para que serve o capacete, para que serve a couraça. Aqui não vai falar, mas para que serve a caneleira, para que serve as coisas, o ornamento de uma armadura. Ele precisa saber para que serve. E depois ter um treinamento para poder usar essa armadura. E depois conseguir ter um bom êxito usar a armadura e ter um bom êxito nesse uso. Então aqui, ao longo dos séculos, tópico 1. Desde a Batalha dos Israelitas, tópico 1, parte 1. Desde a Batalha dos Israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., até Massada, em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, Egito, Síria, Babilônia, são guerras que foram travadas, meus irmãos. Pessoas, imperadores ou reis querendo estabelecer o seu reino em volta. Então, muitas guerras foram travadas. E aqui no 2, os antigos. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Irmãos, nós vemos muito essa questão encarar a guerra como algo sagrado quando a gente vê aquelas partes das cruzadas, que vai falar acerca da Guerra Santa, né? Quando os árabes ali quiseram tomar a Terra Santa, depois foram os ingleses tentaram tirar eles e não conseguiram, depois eles ficaram por lá por muito tempo ali, e depois ficou toda uma região árabe, até que veio 1948, que Israel tomou conta, e depois a Guerra dos 6 Dias, que os árabes quiseram tomar de novo Israel à força. Israel é uma cidade, um lugar pequeno, porém muitos ali têm interesse em Israel, tanto pela sua história, pela sua estrutura e pelo seu ponto estratégico. Mas aqui, nós vemos o quê? Que a guerra antigamente era travada com a Guerra Santa. Nós vemos os salmos cantados, muitos salmos eram cantados quando os hebreus ou os israelitas, eles iam para a guerra. Então, quando eles iam para a guerra, eles iam cantando a Deus, louvando a Deus. Então, diversas guerras foram travadas. O sentido metafórico, parte 3. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é, em si mesma, incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Fala da guerra aqui, meus irmãos, a guerra entre homens, né? Aqui, no Antigo Testamento, nós vemos as guerras travadas. Quando a gente olha no Novo, não vemos mais guerra. Claro, meus irmãos, Israel ou os palestinos ali, né, os judeus ali naquele momento, não tinha nenhuma força para poder travar guerra nenhuma, né? No entanto, eles tentaram fazer uma resistência 70 depois de Cristo. E o que aconteceu? O general Tito invadiu, destruiu toda Jerusalém, destruiu o povo, matou o povo teve que sair. Aí houve o quê? A diáspora, né? Depois daquele dia houve a diáspora. Aí o povo só voltou depois de praticamente 2000 anos, que quando a gente mencionou 1948, que o povo regressou à sua terra. Mas na questão do Novo Testamento, a gente vai muito ouvir, principalmente Jesus falando das guerras espirituais, né? As guerras continuam existindo, mas não vai tratar acerca da guerra no Novo Testamento como uma coisa que vê no dia a dia. Agora se torna uma guerra espiritual. Agora é o mundo espiritual que está em jogo. Não que não estivesse em jogo no Antigo Testamento, mas agora Jesus, o nosso Senhor Jesus, vai dar o quê? ênfase à questão do mundo espiritual. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo falando, os demais apóstolos falando acerca deste reino ou destas batalhas. Parte 2, tópico 2, a metáfora bíblica. Guerra, batalha, luta, combater, peleja são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate ou discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida, né?
Quando a gente usa guerra no nosso dia a dia, é uma questão que nós entendemos como o quê? Como batalhas, né? A gente fala, às vezes tem que matar um leão por dia, tem que derrubar um gigante por dia, o que é uma batalha. Então é uma forma de nós usarmos essas palavras, esses termos, como uma guerra, como uma luta nossa contra a carne, ou como uma luta nossa contra algo espiritual, ou como uma luta nossa contra algo que está na vida de outra pessoa, nosso chefe, alguém da escola, alguém que às vezes está sendo tentado pelo inimigo a nos persuadir. Top parte 1, armadura do soldado romano. Aí o apóstolo Paulo, como ele estava muito próximo, como a gente menciona, ali do soldado romano, da guarda pretoriana, que era a guarda do rei, que era a guarda mais bem treinada, mais bem amparada, tinha um amparo melhor acerca do reino, que tinha mais, vamos dizer assim, tinha mais condições, que a armadura era melhor. Então ele tendo essa visão, ele começa a descrever e faz uma comparação acerca do que é o reino dos céus, o que é uma armadura do crente. Parte 2, a armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Aquilo que nós estávamos falando. Aí a gente vai trazer agora para o mundo espiritual. Mesmo depois de ter e obter a armadura de Deus, ficar firme com essa armadura. Não perder no campo de batalha. Por quê? Porque também quando um exército era derrotado, era pegado os despojos de guerra, irmãos. Não pense que ficava tudo lá e o exército virava as costas e embora, não. Era despojo de guerra. Então a gente ficar firmes com a armadura é não retroceder, é não perder essa armadura, não perder essa habilidade que Deus tem nos dado. Couraça da justiça, uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. É um tipo de linho, né, que depois nós vemos que, claro, era a couraça da justiça, tinha um peso maior. Mas depois, mais pra frente, a gente vê que é tipo um pano não, tipo algo como se fosse muito leve, que era colocado, que espada nenhuma poderia perfurar. Como se fosse uma rede que era colocada e que espada nenhuma poderia perfurar. Então isso era a couraça da justiça. Aqui ele vai começar a descrever. Para proteger o quê? Para proteger o peito, para proteger o pescoço, para proteger as costas, para proteger debaixo do braço. Então isso protegia, né? Era uma forma de proteção contra um ataque do inimigo. E aqui, o tópico 3, outras armas usadas como ilustração. Parte 1, os calçados. O termo hebraico natal, sandália, sapato, e o seu correspondente grego na Septuaginta do Novo Testamento, hipodema, sandália, vem do verbo hipodel, atar debaixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro que se amarra ao pé com correias ou cintas. Era uma peça de vestuário usada pela população civil. No caso do soldado, porém, é necessário para segurança e prontidão na marcha. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do evangelho da paz. Fazendo no mundo espiritual o quê? É colocar os nossos passos em marcha para pregar o evangelho da paz. E também uma proteção contra as pedras, porque ia para lugares, tinha pedra, porque ali mesmo, um lugar deserto, né? Então, para se deslocar, existiam pedras, existiam montanhas, existiam situações que podia furar, podia ferir o pé das pessoas, né? Ou no caso, mais diretamente o soldado. O escudo da fé. O escudo da fé era para proteger, tinha vários escudos. Nós vemos escudos maiores, escudos menores, mas o escudo é uma arma de defesa. Qual que é a fé? A fé nos defende, dos ataques do inimigo. Né? Então nós vemos aqui que o escudo é o escudo da fé. Existem vários tipos de escudo, mas todo escudo era feito o quê? Para defender. Claro, muitos também usavam como escudo para atacar, mas o escudo era normalmente usado como um instrumento de defesa. Né? Parte 3, o capacete da salvação e a espada do Espírito. A capacete da salvação era para proteger a cabeça. Né? Por qualquer coisa que acontecesse, é proteger a cabeça. E a espada, meus irmãos, é para atacar. É a palavra de Deus que faz com que a gente avance. Mas, meus irmãos, para ter essa armadura precisa ter habilidade, precisa ter treinamento adequado, não é de qualquer jeito. Então aqui, o capacete é uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. Proteger a cabeça, ou seja, tudo aquilo que vem na nossa mente, tudo aquilo que vem, que passa, que quer entrar na nossa mente, existe o capacete da salvação, aquilo que nos protege para nós não cairmos, para nós não deixarmos o caminho da salvação. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder.
Irmãos, todo homem, né, até hoje mesmo tem algumas cerimônias que dá a espada, um símbolo de autoridade, de poder. Então aqui nós vemos a espada como um símbolo de ataque, como um símbolo de autoridade, como um símbolo de poder. Então essa é de uma forma fácil de nós entendermos o que? Os elementos. Nós temos que atacar, nós temos que defender, nós temos autoridade, nós temos que cobrir a nossa vida com a presença de Deus, o que? Que é a nossa armadura, com a presença do Espírito Santo, que é a nossa armadura, que nos livra, que nos guarda de todas as astutas ciladas do inimigo. E a parte 3 e a parte 4, ou a outra lista, né? No caso é a oração, no caso é permanecer firme, no caso é estar na presença de Deus. Não é somente ter a armadura e falar, agora eu sou um guerreiro, ninguém pode comigo. Não. A responsabilidade é maior, vai ficar em evidência, vai ter que ter uma conduta melhor acerca do reino de Deus. Por quê? Porque vai ser cobrado. Foi dada a armadura, foi dada a autoridade, foi dada proteção, no caso, sem proteger, agora você tem que lutar em favor dos outros, agora nós temos que lutar em favor dos outros, em lutar em favor do nosso companheiro de guerra, nós temos que lutar a nosso favor, no caso, para nos guardar, para nos proteger, mas também para que o nosso companheiro de guerra venha, nós venhamos proteger o nosso companheiro de guerra, assim como o apóstolo Paulo também pediu que o povo orasse, e também fazer com que outras pessoas também possam ser, no caso, protegidas. E aqui a nossa conclusão: os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos, estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Então é por isso que nós temos que estar guardados na presença de Deus, vestidos dessa armadura. Essa armadura ela é dada, mas nós temos que ter habilidade para usá-la e não se achar melhor, porque nós temos a armadura e o outro não tem. Quando nós temos a armadura, é uma responsabilidade que o Espírito Santo nos coloca para proteger o nosso companheiro de guerra e também aqueles que não têm mais a mesma visão, que estão começando na fé ou que são fracos em algumas áreas da nossa vida. Porque, meus irmãos, existem uns que são mais fracos, outros são mais fortes. A gente sabe, Deus não ama mais o mais fraco e nem ama mais o mais forte. Ele ama todos igualmente. Então, se Ele deu essa responsabilidade para nós, que a gente faça bons. Amém? Que os irmãos ainda que não assinaram o nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique na paz.